das negociações. Mas tem uma questão que chama uma questão que chama a atenção nas COP, que quando a gente fala de pautas. O que a gente observa na COP do clima? Uma pauta muito clara, focada nas questões econômicas mundiais. Sabe? A gente tem observado isso. Será que a preocupação está com o clima? Né? Será que a preocupação está com essa problemática toda da humanidade, né? Com essa crise humanitária, como eu já falei, que desencadeia nessa crise climática, nessa crise econômica, ou então numa questão econômica que está para além da questão climática, né? E onde não se avança, de fato, com os compromissos que são feitos pelos países. Né? O que acontece? Os países acabam indo na contramão. E aqui eu quero chamar a atenção do nosso próprio país. Né? Do nosso próprio país, do nosso próprio estado, do Amazonas, porque o próprio governo do estado tem participado das COPs e lá tem feito uma apresentação belíssima, né? Uma apresentação belíssima do programa do estado do Amazonas, onde na prática a gente não tem isso. Né? Existe financiamento por estado do Amazonas? Existe, mas onde é que está sendo investido esse financiamento para mais de 30% do território do estado do Amazonas? 30% são terras indígenas. Onde é que está sendo investido de fato e de direito? Onde é que está salvaguardado esses direitos para os povos indígenas também? Né? E como é que a gente vai estar construindo políticas públicas, né? Como é que a gente vai estar trabalhando dentro desses territórios indígenas a própria sustentabilidade dos povos indígenas? Como é que o governo do estado do Amazonas vai trabalhar numa proposta, num programa, por exemplo, pensando a questão da emergência climática? Ou então num programa mais estruturante climático para o estado do Amazonas que a gente tem vivido. Lá nos 2 anos passados foi a questão do calor extremo. Agora nós já estamos vivendo a questão das inundações. Mas e aí? O que nós temos mesmo enquanto estado do Amazonas? Né? Como que o estado do Amazonas tem também se preparado para atuar para dentro dos territórios, com populações indígenas, né? Com os povos indígenas, com as populações tradicionais? Parece que há 12 mil anos a gente estava mais preparado para viver na Amazônia justamente, do que no tempo atual. Né? Do que atualmente. Então, o que nós vemos claramente, infelizmente, a pauta climática se tornou uma pauta para questões econômicas, onde a questão climática está sendo colocada em segundo plano. A grande questão é uma disputa de poder que começa pelas grandes corporações mundiais, né? Aí vem os governos, né? Aí vem as outras estruturas não governamentais, e nós estamos lá embaixo como os grandes protetores, os grandes conservadores dessa mega biodiversidade que está no planeta, inclusive. Né? Então, assim, onde é que está sendo colocado, de fato, a preocupação do clima? E quando a gente fala de mitigação, e quando a gente fala de adaptação climática, onde é que os países que compõem a COP, né, onde é que o nosso governo está preocupado com a questão da adaptação, com a questão da mitigação? Eu sempre fico muito preocupada quando a gente fala de adaptação. Mas como é que a gente vai trabalhar a adaptação se a gente nem resolveu as causas desses problemas? A gente já está buscando se adaptar. Não, gente. Olha a preocupação. Então, a gente tem que começar a chamar a atenção. Por isso que nossa campanha, esse chamado dos povos indígenas para todos, né? Quando a gente fala, a resposta somos todos, é isso. Nós, sociedade, governo, parlamentares, né? As grandes empresas, repensando o judiciário, né, e aqui o próprio Supremo Tribunal Federal, repensando as atitudes, as ações e salvaguardando os direitos dos povos indígenas de fato.